Boa noite a todos. Só passando para lembrar dos nossos recadinhos, lembrar mais uma vez da nossa reunião de quarta-feira à tarde, né, que a gente está estudando as parábolas de Jesus. A Cláudia está fazendo aí, direcionando essa parte da tarde, é às 14h. E à noite, na quarta, às 20 horas, tem também o Grupo Esperança. A gente está tratando, né, fala dos assuntos sobre o luto, falamos dos transtornos mentais e agora vai entrar na parte da família. Quem tiver com problema familiar, quiser estudar mais, né, os desafios da vida familiar sob a ótica espírita, às quartas, às 20 horas. Tá bom? Então, vamos nos acalmando para fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui após um dia de trabalho. Agora podemos acerenar os nossos pensamentos, podemos nos conectar com o mais alto, agradecendo a nossa vida, a nossa saúde e pedindo que proteja a nossa família, que continue nos conduzindo no caminho do bem, para que possamos ser pessoas felizes e sairmos dessa encarnação um pouco mais vitoriosos do que quando chegamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, benfeitores amigos. E permaneçam conosco hoje e sempre. A nossa palestrante de hoje é a Lúcia. E o tema é o sentido da vida. Boa noite. O sentido da vida. Vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. Quando tudo vai bem na nossa vida, quando a saúde está boa, a tranquilidade familiar, o equilíbrio financeiro, a gente vai vivendo sem perceber como e por que a vida vai passando, evoluindo. A gente não se questiona por que está indo tudo bem. Por que eu estou feliz? Por que minha vida está indo bem? Mas, quando acontece um problema, uma dificuldade, uma enfermidade, surgem os porquês. Por que eu? Por que comigo? Por que agora? E isso nos faz pensar, então, que na nossa vida, no sentido da nossa vida, há um enredo que é dividido em atos. O passado, o presente e a sua projeção para o futuro. Então, quando algo nos acontece que está perturbando a nossa vida, nós temos que tentar ir para o passado, pensar, às vezes, dessa própria vida que nós estamos vivendo hoje, estão ali as causas do sofrimento que nós estamos passando hoje. Então, nesse enredo que a gente vive, passado, presente e a projeção para o futuro, é que estão as respostas desses porquês. A gente vê pessoas que passam pelas mesmas dificuldades. O problema é igual, o mesmo, de um e de outro. Só que um consegue fazer essa conexão, consegue perceber que o que está lhe acontecendo hoje tem uma causa, que isso aqui é o efeito. E ela se mantém de pé e prossegue e consegue vencer. Já tem outros com o mesmo problema que não vê sentido nenhum no que está lhe acontecendo. E acabam descambando, então, ou para os vícios, às vezes entram em depressão, e tem aqueles, infelizmente, que optam pelo suicídio. Mas a gente vai poder exemplificar de uma forma assim, mais contundente isso que nós estamos falando, estudando um livro com esse nome, O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, que é
foi, né, porque ele já desencarnou, judeu, psiquiatra, e ele foi aprisionado pela tropa da SS, quando ele estava escrevendo, não sei se ele já tinha terminado, mas acredito que não, um tratado de psiquiatria, que a tropa nazista inutilizou. Eles rasgam tudo, jogam fora. Ele foi, então, aprisionado. Nesse dia, foi a última vez que ele viu a família. Toda a família dele foi assassinada. Ele vai, então, como prisioneiro para os campos de concentração. Ele viveu 4 anos em diversos campos distintos, inclusive Auschwitz. E ele ficou por 4 anos prisioneiro. Os nazistas, isso aqui é uma coisa bastante interessante para a gente analisar. Quando os prisioneiros entravam nos campos de concentração, eles já faziam com que a pessoa perdesse completamente a sua identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? É a minha identidade. Mas, quando eles entravam ali, eles tiravam a roupa, ficavam nus, os cabelos eram raspados, todos os pelos do corpo eram raspados, e tatuavam o número, que agora, dali para frente, ia distingui-los. Eles não tinham mais nome, eles não tinham mais nada, eles não tinham identidade, eles não eram ninguém. Eles eram simplesmente uma coisa numerada. E, se a gente for pensar nisso, a gente vai ver que, se você tem alguém, você não deve matar. Mas, se você tem uma coisa numerada, não tem problema, isso não vale nada. Ele, então, passa a observar um aspecto bastante interessante. Ele era psiquiatra. A gente imagina o que ele observou lá dentro, o quanto aquilo foi importante para a vida dele. Ele passou a observar um aspecto fundamental. Ele passou a perceber quais prisioneiros iam sobreviver e quais iam morrer, por causa de uma coisa simples: o sentido da vida, que a gente vai ver já já. Mas ele narra também de uma forma bem cuidadosa, ele não aprofunda muito os horrores que ele viveu, ele conta de uma forma mais cuidadosa. Ele diz que, em alguns dormitórios, que caberiam 20 prisioneiros, tinham 1.100. Então, eles não conseguiam sentar, muito menos deitar, eles ficavam de pé, unidos uns aos outros, e assim eles dormiam, de pé, encostados uns aos outros. 1.100, onde caberiam 20. E eles tinham uma ração, vamos dizer assim, de pão. Às vezes era diária, mas muitas vezes era semanal. Um pedaço de pão por semana. E um caldinho bem ralo. E ele conta também que não se podia demonstrar enfermidade. Se eles tivessem febre, um mal-estar, alguma coisa que estivessem enfermos, não podia mostrar para os soldados. Eles tinham que ir para o trabalho, forçado, com febre, passando mal, porque, senão, eles eram considerados inúteis para o trabalho e já iam direto para o fuzilamento. Então, tinha que trabalhar doente mesmo. E ele conta que ele escapou da morte várias vezes, e ele não entendia por quê. Por que ele estava sendo mantido vivo? E a pior parte, ele conta que centenas de pessoas ele viu correrem em direção às cercas eletrificadas como forma de suicídio. Não aguentavam. Era muito difícil. Então, muitos desistiam.
Mas, como eu disse, ele passou a perceber o que mantinha alguns vivos e outros não. Ele viu, por exemplo, que um musicista muito famoso, que era prisioneiro ali junto com ele tinha vontade de compor ainda. Ele queria continuar vivo para continuar a obra que ele tinha iniciado. Ele tinha ideias, ele tinha vontade de compor. Ele tinha um sentido para a vida. Outro falava muito da esposa, diz que amava a esposa e queria muito revê-la. Tinha também esse sentido para a vida dele. Ele queria viver, porque ele queria reencontrar com ela. Um outro companheiro dele tinha escrito um livro de geografia, que, assim como aconteceu com ele, também foi inutilizado pela tropa SS. E ele queria viver, porque ele queria refazer esse livro. Era importante para ele, era o sentido da vida dele. Assim como Frankl, que também queria permanecer vivo, para dar continuidade ao trabalho psiquiátrico. Então, ele vê que esses que tinham uma esperança, um sentido para viver, eles acabaram sobrevivendo. Os que não tinham nada, já tinham perdido a família toda, não tinham esperança de mais nada, não tinha nada que os mantivesse esperançosos. Esses morriam. Morriam de uma forma ou de outra. Alguns eram mandados para os fornos crematórios, outros corriam para as cercas eletrificadas, mas, de uma forma ou de outra, morriam porque não tinham sentido nenhum para viverem. Aí ele diz no livro uma frase maravilhosa que eu tenho procurado trazer sempre comigo, porque acho que resume bem tudo isso que a gente está falando. Ele diz assim: quem tem por que viver, aguenta qualquer como. Eu vou repetir. Quem tem por que viver, aguenta qualquer como. É a coragem de sofrer, de enfrentar a dor de frente. Seja lá qual for o como, você tem um motivo para viver. Isso nos lembra Jesus, né? Ele tinha um motivo muito forte e profundo para viver. E ele teve a coragem de sofrer muito, ele aguentou qualquer como, para que a boa nova, né, a mensagem de Deus a nós, aos homens, se manifestasse. Mas é interessante a gente observar, falando em sentido da vida, que hoje ainda, né, século XXI, muitas pessoas ainda nos dizem que o sentido da vida deles é aproveitar, gozar, ser feliz. Porque a vida é curta, a vida é uma só, então tem que aproveitar ao máximo. Doce ilusão, né? E outros que não encontram motivo nenhum para sobreviverem são aqueles que eu comentei, né, que acabam fugindo da realidade e vão para os vícios, acabam depressivos. Mas eu fiquei me perguntando, né, lendo o livro, como que a gente reagiria a uma situação parecida com essa que Viktor Frankl viveu. Ele conta que, claro, eles passaram muita fome, um frio terrível, neve, né? A gente teve frio aqui esses dias atrás, a gente viu como era, imagine a neve. E eles iam trabalhar no trabalho forçado com pouca roupa, sem sapato, na neve, trabalho forçado, os pés deles queimavam, né? Ficavam queimados de pisar no gelo, e passando fome, e, às vezes, doentes, com febre. E eu li isso e fiquei pensando, nós, hoje, reclamamos da vida que levamos.
Eu não, minha vida é horrível, eu sofro demais, cheio de problemas. Gente, que problemas, que problemas. A gente não sabe o que é isso. E lembrando, então, né, que a gente conhecendo Jesus, a força dele, a força moral, né, diante dos carrascos, e lembrando também dos mártires do cristianismo. Eles iam à noite, escondidos lá para as catacumbas, né, subterrâneas, só para orar e ouvirem as mensagens de Jesus. E eles sabiam que estavam correndo risco. E quando eles eram pegos, né, aprisionados, levados lá para aquelas prisões horrorosas, também eram separados dos seus familiares e eram levados depois ou para a fogueira ou para os leões. Mas como? O que se passava na cabeça dessas pessoas que iam cantando para a morte, uma morte dolorosa? E aí eu anotei aqui. Eles tinham por que viver e aguentaram qualquer como. O sentido de suas vidas era a entrega total ao Cristo Jesus. Esse era o sentido da vida dos mártires. A entrega total a Jesus. Esse deveria ser também o nosso sentido da vida. Um dia, esperamos que seja. Então, dessa forma, não importa o que nós ainda temos que esperar da vida, porque a gente sempre está esperando alguma coisa da vida, coisa boa, né? Nossa, eu gostaria tanto de receber aí uma herança. Eu gostaria tanto de poder viajar, aproveitar. A gente está sempre esperando que a vida nos traga alguma coisa boa. Mas a gente se pergunta o que a vida espera de nós? Não. A gente está preocupado em receber, mas em dar não. É difícil. Mas o que a vida espera de nós? O que Jesus espera de nós? Então, como nós dissemos, alguns querem ser felizes nesta vida. Outros passam experiências difíceis, consequências daquele passado, né, daqueles atos do enredo que eu falei. E, no primeiro caso, as pessoas que querem ser felizes não vão ter dado nenhum passo na evolução, vão ficar completamente estacionados. Porque Jesus já nos disse que a felicidade não é desse mundo. Não adianta eu correr atrás dela. Ela não é desse mundo. Mas, no segundo caso, né, quando a gente passa pelas experiências difíceis e vence, aí sim, a gente está buscando a nossa redenção. Esse também a gente pode dizer que tem mais um sentido para a nossa vida. A nossa redenção. A gente tem que se redimir do passado, de outras encarnações que a gente cometeu tantos enganos. Nós estamos aqui para nos redimir. Victor Frankl conta ainda que, quando os prisioneiros souberam que a guerra havia acabado e se abriram os portões, eles não sabiam o que fazer. Para onde eu vou? Não tenho mais ninguém, perdi a família toda. Quando se abriram os portões, que a guerra tinha acabado, Victor Frankl tinha 28 quilos. E, provavelmente, os companheiros dele também. Eram esqueletos, né? E muitos não sabiam o que fazer. Claro que eles foram recolhidos, foram hospitalizados, foram tratados, mas depois
Frankel lembrou que tinha um parente nos Estados Unidos e conseguiu ir para lá e deu continuidade, finalmente, no seu trabalho de psiquiatria. Hoje ele é considerado um dos maiores psiquiatras. Mas muitos outros não tinham esperança de nada, não tinham parente, não tinham para onde ir. Então, ele conta que, embora livres, eles entraram em depressão. Muitos se suicidaram já libertos, porque não tinham sentido para a vida. E nós, hoje, sabemos que nós estamos atravessando anos bem difíceis, em virtude da transição planetária. Esses dias, a gente vê muita coisa na internet, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim. Esses dias, não sei se vocês viram, um espírita, que eu nem vou dizer o nome, ele estava dizendo, ele falou, olha, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas esse negócio de transição planetária é invenção de vocês, espíritas. Isso não existe. Quando Kardec falou que os tempos estão chegados, ele estava se referindo ao iluminismo, ele estava se referindo... Eu fiquei com dó, falei, coitado, né? Ele nunca leu Manuel Filomeno de Miranda e etc. Né? A transição planetária está aí, atuante. E uma vez a gente perguntou para o Divaldo, né, se já tinha chegado ao fundo do poço. Ele falou, não, ainda não. Mas eu acho que nós já estamos quase no fundo, né, Cida? Parece. Bem perto. Em parte, isso é bom, porque agora só nos resta subir, né? Descer. Então, mas isso significa que as coisas no mundo estão de perna para o ar, está difícil. E vai piorar. Então, nós temos que suportar qualquer como. Por enquanto, está acontecendo lá longe. Mas pode chegar perto de nós, pode chegar na nossa família, pode chegar em nós. E a gente tem que estar preparado. Porque, afinal de contas, Jesus é o nosso modelo, não é? Então, aconteça o que acontecer conosco, com o mundo, com a humanidade, nós vamos permanecer firmes. Ter um sentido para a nossa vida, mesmo que esse sentido seja aquele dos mártires do cristianismo, né? De entregar a sua vida a Jesus. Conta ainda, Frankel, o livro é maravilhoso, viu? Vale a pena. Ele conta que ele viveu 4 anos em vários campos de concentração. E, certa vez, fizeram uma chamada, não pelo nome, né, porque eles não eram mais alguém, pelo número. Eles eram uma coisa. E o número dele foi chamado para entrar num ônibus que quem fosse selecionado e fosse no ônibus iria para um campo de concentração, mas onde o trabalho era mais suave, onde não seria tão penoso como era ali onde eles estavam. E ele ficou todo feliz, ele falou, eu fui chamado. Quando ele colocou o pé para subir no ônibus, um companheiro dele, prisioneiro, né, segurou seu braço. Pelo amor de Deus, deixe eu ir no seu lugar. Você já perdeu toda a sua família. Eu não, eu tenho mulher, eu tenho filhos. Pelo amor de Deus, me deixa ir para esse lugar melhor. Eu quero sobreviver. Ele respirou fundo, falou, puxa, era uma grande oportunidade para mim. Mas está bom, eu concordo, pode ir, entra lá, pode ir no meu lugar. E ele ficou ainda uns dias meio pesaroso, né, porque tinha perdido uma grande oportunidade.
Passaram-se alguns dias e veio a novidade. Aquilo tinha sido uma grande mentira. Todos que estavam no ônibus foram mandados para a morte. Todos morreram. Foram enganados. Aí eu pergunto para vocês, como que a gente consegue manter... A saúde física já não tinha o mesmo, né? A saúde mental. Como ter saúde mental diante de situações tão graves? Ele conseguiu ultrapassar todas essas situações difíceis. E ele percebeu também uma coisa que eu achei interessante a gente colocar, que todos os prisioneiros que estavam ali, antes de serem aprisionados, eles tinham desejos, vontades, objetivos, que eram saúde, dinheiro e bons relacionamentos. Aliás, isso aqui é o que todos nós queremos. Quando você vai cumprimentar uma pessoa que fez aniversário, você diz o quê? Saúde, dinheiro, amor. É o que a gente deseja para todo mundo. E eles também sempre desejaram. Mas agora não. Saúde eles não tinham de jeito nenhum, nem tinham esperança de ter. Dinheiro para quê? Amor? Que isso? Sabe a única coisa que eles queriam, que eles tinham como objetivo? Comer. Se alimentar. Nada mais os preocupava. Saúde, nada. Eles precisavam se alimentar. É doloroso, né? Tudo que eu vou falando, eu vou dizendo que é o mais importante. E tudo é mais importante. Porque ele é um crânio, né? Ele é inteligentíssimo e as coisas que ele diz são perfeitas. Ele percebeu ali, no campo de concentração, que ele ainda tinha uma última liberdade. Porque ele já tinha perdido todas as outras. Mas uma liberdade ele sabia que tinha. A capacidade de decidir sobre as circunstâncias. A capacidade de escolha. Então, trazendo isso para nós, né, quando a gente está passando por uma dificuldade grande, vamos dizer, uma enfermidade grave, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que me medicar e não tenho o que fazer. Esperar. Mas eu tenho a liberdade de saber como é que eu vou me comportar nessa circunstância. Eu vou me rebelar, eu vou ficar com raiva, ou eu vou aceitar e vou viver dia a dia, né? Sem desespero, sem revolta, com aceitação e resignação. Então, ele percebeu isso, que ele tinha essa capacidade de escolher. Qual seria a sua atitude diante de uma circunstância? As dificuldades estavam lá diariamente, não tinha o que fazer. Nada poderia mudar isso. Então, numa noite, ele disse que não conseguiu dormir. Pensando, refletindo sobre esse assunto. E ele pensou o seguinte: como eu vou sair daqui? E ele viu 3 possibilidades dele sair dali. A primeira seria pela fumaça do forno crematório. A segunda, na cerca eletrificada. E a terceira, sobrevivendo. Nós estamos vivendo. Ele não. Ele estava sobrevivendo. É muito diferente. Então,
pela fumaça do forno, não cabia a ele decidir. Se ele fosse mandado para o forno crematório, ele tinha que ir, não dependia da vontade dele. A cerca eletrificada, o suicídio, ele fez um acordo com ele mesmo de que ele jamais faria isso. Ele nunca iria se suicidar. Restava, então, a terceira alternativa, que era sobreviver. E aí, ele conta uma coisa assim emocionante. Quando a gente vai fazer um acordo com alguém, a gente costuma dar as mãos, né? Fazer um acordo. Depois que ele pensou em tudo isso, ele se deitou, ele cruzou as mãos, colocou sobre o peito e fez um trato com ele mesmo, um compromisso. Eu prometo que eu vou sobreviver. Isso me arrepia quando eu penso. Porque olha a situação que ele estava, o ambiente horrível. E ele fez um pacto com ele mesmo. Eu prometo que eu vou sobreviver. Então, o que ele ia fazer? Ele ia viver sem reclamar, sem blasfemar, sem acusações mútuas. Ele ia aceitar tudo que lhe ocorria um dia após o outro. Não tinha outra coisa para fazer. Tinha que viver dia a dia, dentro das suas possibilidades. E ele conta também que, inúmeras vezes, eles eram enviados. Quer dizer, eles viam companheiros deles entrando para a fila lá do forno crematório. Quase sempre chegavam trens lotados. E ele via as mulheres, as crianças, os idosos, todos irem para a fila do crematório. E aquilo, imagine, a dor que devia dar, a dor moral. E depois, eles ainda eram chamados para ir limpar o que sobrou do forno crematório. Olha que dor moral, né? Por isso que eu digo, gente, não vamos reclamar da nossa vida. Então, tudo passa, né? E um dia glorioso sempre surge mais para frente. Para eles também surgiu, a guerra acabou, ele sobreviveu, né, como havia prometido. Mas vamos imaginar que nós estamos saindo hoje de um lugar assim como aquele. Estamos saindo de um campo de concentração. O que nós faríamos? Joana de Ângeles nos diz: a tua hora é esta. Não foi ontem, tampouco será amanhã. Hoje é teu dia de renovação e de construção da futura harmonia. Continua capinando o teu jardim, dele arrancando as ervas más, que medram com facilidade, e plantando o trigo bom, que se converterá em pão. O Senhor espera por ti. Não te detenhas pelo caminho, em autodefesas, em autojustificações, nem em recriminações. A tua contribuição é um amor incessante na seara em que mourejas. É interessante que a gente conhece todos esses livros, já leu a literatura espírita, a gente lê Joana de Ângeles, acha lindo, acha bonito, mas a dificuldade que nós ainda temos de colocar em prática. Nós estamos saindo, os portões se abriram para nós quando a gente reencarnou. Nós saímos daquele passado tenebroso que a gente viveu em vidas anteriores e estamos tendo hoje a chance de, dia após dia,
nos redimir. E aí Joana, então, diz essas coisas maravilhosas que a gente tem que introjetar, né? A tua hora é esta. Não foi ontem, nem amanhã, é hoje. Hoje é o teu dia de renovação. E a gente tem, então, que se fortalecer, em primeiro lugar, né? Com a força da fé, da coragem. E vejam que Joana disse aqui a mesma coisa que o Viktor Frankl disse ali também, né? Não se preocupar com autodefesa, autojustificação, nem recriminação. E nós somos experts nisso. A gente gosta de reclamar, a gente gosta de se queixar. Isso é um vício que nós temos que ir eliminando. Nós não temos do que nos queixar. Nada. E também, não por acaso, nós estamos reencarnados nessa época. E também não é por acaso que a gente se tornou espírita. Cabe a todos nós um papel muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Aqueles que nos antecederam trabalharam duro para nos oferecer o que hoje recolhemos com satisfação. Se a gente for buscar no Evangelho, quantos exemplos a gente tem daqueles que trabalharam duro? Paulo, como foi a sua experiência? A gente sempre comenta, né? Se nós estamos aqui hoje, somos cristãos, devemos muito a ele, porque ele teve a coragem de sair pelo mundo, né, pelos gentios, para levar a mensagem de Jesus. Eu não sei se ele ficou com 28 quilos, mas olha que ele chegou perto. Era paulada, era pedrada, ele não tinha onde dormir, ele não tinha o que comer, e todo machucado, ele chegava lá na praça e falava de Jesus. Aí vinha mais pedrada, e mais pedrada. E nós, olha que beleza nós aqui hoje. Eu aqui estou falando, não recebi nenhuma pedrada até agora. E a gente reclama, né? E a gente citou Paulo, citou os mártires, mas todos eles que nos antecederam trabalharam muito duro para a gente chegar até aqui. Então, agora, a gente não pode amolecer o corpo, de jeito nenhum. Se somos os trabalhadores da última hora, vamos trabalhar. Vamos manter essa roda girando em movimento, porque é o que Jesus espera de nós, né? Joana de Ângeles, ainda, no livro Após a Tempestade, no último capítulo, que é magnífico, vale a pena ler, reler e reler sempre, ela intitula esse capítulo de Os Novos Obreiros do Senhor. É longo, eu vou pegar uns trechinhos importantes que eu vi aqui. Formamos uma grande família na sublime família universal, uma equipe de espíritos afins. Eu vou lendo e comentando. Vocês concordam com isso? Nós somos uma família de espíritos afins? É visível. É visível. Quantas vezes a gente ouve falar que os nossos colegas da casa espírita, às vezes, a nossa família não é tão... A gente não dá, às vezes, tanta... Não digo atenção, mas é diferente o contato que a gente tem na casa espírita e com alguns membros da família. Então, é claro que nós aqui, todos nós espíritas, somos uma família de espíritos afins. Errando, repetimos a tarefa tantas vezes
quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições superiores. Se a gente sabe disso, precisamos errar menos. Já erramos demais. Demais. E não queremos ter que reaprender. Não, vamos parar de errar. Enveredamos por ínvios caminhos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia, humildade, preferindo as faixas animalizantes em que nos comprazíamos. Infelizmente, a gente vê muito disso hoje. Muitas pessoas que a gente observa por aí, parece que ainda estão nessas faixas animalizantes, né? Primitivas. Nós não. Já saímos. A gente, como diz aqui ela, a gente se comprazia, hoje não mais. Ela continua. Soa, porém, a hora libertadora, e o instante é azado. Aqui eu lembrei que é como se fosse o Viktor Frankl saindo da prisão, da animalidade, que ele era uma coisa numerada. Ele deixou de ser uma coisa numerada e voltou a ser alguém, voltou a ter uma identidade. É assim que a gente sente conosco. A gente sai desse passado animalesco, primitivo, e hoje nós temos que resgatar a nossa identidade humana. E diz ela, então, luz ou treva? Decisão definitiva de libertação ou fixação na inferioridade? Cristo nos convoca ao soerguimento. Não é a primeira vez que o ouvimos. Alguns o conhecemos nas primeiras horas, outros quando Francisco de Assis vem em nosso auxílio. E a gente pensa, será que eu conheci Jesus quando ele esteve aqui? Parece uma coisa tão absurda, mas não. Quem leu Memórias de um Suicida viu que Camilo Castelo Branco, né, que é um escritor português, viveu na época de Jesus e ainda mais, né, ele, entre Jesus e Barrabás, ele escolheu Barrabás. Nós podemos ter feito alguma coisa parecida. Ou então, quando veio Francisco, muitos dos espíritas de hoje são aqueles que faziam parte do grupo de Francisco de Assis, mas que depois não gostaram muito da humildade, da falta de tudo, né? Outra, completamente diferente. A alimentação também era pouca, era uma vida muito austera. Oi? Isso. E a gente sabe que Raul Teixeira foi um deles, Divaldo Franco foi um deles. Eles foram franciscanos. E depois abandonaram, né? Como muitos outros fizeram. Quem sabe também a gente não esteve por lá. Mas ela continua. Tudo inútil. Olha que coisa. A gente pode ter estado com Jesus, pode ter estado com Francisco, mas tudo inútil. Reencarnamos e desencarnamos várias vezes, fazendo planos e os destruindo logo após. Isso aqui é chocante. Porque quais foram os planos que nós fizemos para esta encarnação? Será que nós estamos cumprindo? Ou será que a gente vai ficar indo ainda de encarnação em encarnação, rolando? Diz ela, séculos nesse vai e vem. Quando se preparavam os dias da codificação espírita e se convocavam trabalhadores, escutamos o convite e nos oferecemos a servir,
Até que, enfim, nos oferecemos a fazer alguma coisa boa. Já não se dispõe de tempo para futilidade ou ilusão. Resolvamo-nos em definitivo. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Isso é grave também, porque a gente não acha isso, não. A gente acha que o meu local de trabalho é horrível. Eu queria trabalhar num lugar assim, light, né, maravilhoso. A minha família é problemática. Nossa, eu queria ter nascido noutra família. Mas não. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas corretas, vivendo com os que são melhores elementos para a execução do programa. Um programa, hein, gente? Não será fácil, ela diz. Nada é fácil. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado. Unidos uns aos outros, entre encarnados e desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. É o nosso mais íntimo desejo, né? Que nós consigamos avançar em direção a Jesus e fazer como Frankl, que fez esse compromisso com ele mesmo de que queria sobreviver. Nós vamos fazer um outro compromisso, né? De que nós seremos fiéis a Jesus até o fim e que a gente vai aguentar qualquer como. Vamos, então, à prece para o passe. Senhor Jesus, Tu és o caminho da verdade e da vida. E nos alertaste de que ninguém vai ao Pai senão através de Ti. Permita, Senhor, que possamos finalmente seguir nesse caminho que nos leva à verdade, que possamos seguir os Teus ensinamentos após séculos e séculos de tentativas e erros, porque o momento é hoje. E nós contamos também neste momento com os benfeitores desta casa, para que nos auxiliem nesses momentos em que receberemos as energias espirituais, que receberemos fluidos que irão auxiliar em nossa saúde física e também em nosso perispírito. Permaneçamos em prece durante os trabalhos do passe. Que assim seja.